Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações das lojas americanas, Lame 4, pregão desta segunda-feira, dia 19 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui na parte de baixo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo novo que for disponibilizado, você sempre está antenado nesse conteúdo novo, muito conteúdo de análise. E também aproveitar ao máximo o conteúdo existente como conteúdo de aprendizado. São vários vídeos de aprendizado, são mais de 80 vídeos de aprendizado aqui dentro do canal. Nessa análise especial, eu uso a análise técnica, que é minha especialização, para fazer uma leitura geral do ativo, falando desde um gráfico anual, que é focando no longo prazo, até o curtíssimo a curto prazo, através do gráfico diário. Então, passando por diferentes perfis de investidor, falando se o ativo está interessante para compra, para não comprar, para ficar ali, aguardar, né, uma manutenção de uma posição comprada de prazo maior. Enfim, essa é a ideia dessa análise. Vamos começar aqui pelo gráfico anual, mas antes de começar a análise efetivamente, eu vou rodar aqui uma vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha nessa análise especial. Agradeço demais sua valiosa audiência. Vamos então aqui pelo gráfico anual. No ano, a ação está caindo na faixa de 25,6%. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço no decorrer de um ano. Temos todo um processo de subida. Corrigiu aqui, ó. Depois que fez essa máxima, fez um movimento longo de subida. Fez essa máxima e ficou aqui 1, 2, 3, 4 anos. Aí no quinto ano rompeu para cima. Aí fez mais aqui, depois desses 4, fez praticamente 5 anos, comparando com algo que fez aqui para trás, na faixa de uns 5 anos. E lateralizou de novo, só que só fez 2 anos e já rompeu para cima. Então, ou seja, fez uma correção menor no tempo do que foram outros movimentos aqui anteriores de alta e de lateralização. E o que a gente tira disso, geralmente, né, em termos de leitura do que acontece em média? Esse movimento tende a não ir muito longe em termos de ou mesmo valorização ou mesmo de tempo, de ir muito longe. Ou seja, se aqui corrigiu 2, pode ir 2 e ter um outro processo de correção, que eu costumo chamar de correção em 2 etapas. E é o que pode ter, mas esse mais um ano aqui ruim para o papel e depois podendo gerar algo para cima. Mas nesse momento o cenário um pouco mais negativo, uma sinalização mais negativa, está em cima do suporte que vai ser válido até o fechamento desse ano, que está abaixo, logicamente, desse suporte, 8,72. Depois tem um patamar ali na faixa de R$8 número redondo, que é o que está batendo aqui agora. Mas nesse momento não é um ativo que está assim tão claro para você. Nossa, está um cenário muito bom já no gráfico anual para eu colocar numa carteira de prazo maior. Eu olharia com mais carinho mais para baixo. Quanto mais próximo tiver aqui da região dos R$7, não que vá bater nisso, daria para arriscar a entrada sem precisar olhar para outra coisa, ou seja, um sinal de alta. Antes disso, aguardaria por algum sinal de alta um pouco mais relevante, que eu vou falar em prazos menores, para se fazer uma compra pensando num prazo maior. No gráfico quadrimestral, dá para perceber que a tendência ainda é de alta. Tá aqui, ó. Se ela anula essa tendência de alta se o preço voltar para baixo dessa região. Isso que eu comentei, uma região ali na faixa dos R$7, que é no meio aqui dessa congestão. Fica mais interessante ainda. Mas qual seria outra forma de aguardar um sinal de alta para prazo maior? Seria, ou seja, aqui no gráfico quadrimestral, fez aqui 3 candles depois que lateralizou, rompeu com 1, 2, 3, esse aqui chegou até lá embaixo, subiu. E aí depois do terceiro candle, em vez de dar sequência, fez um grande candle de baixa que praticamente anula esse aqui, que gera um viés mais negativo, estabeleceu um movimento de baixa aqui no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço durante 80 pregões. Então essa ação está dentro de um movimento de baixa no gráfico quadrimestral contra a tendência de alta. Só anula essa tendência de alta basicamente se voltar para baixo dos 5,90. Enquanto não voltar para baixo dessa região de 5,90, que foi essa mínima aqui, que está em cima também do nível de suporte, segue em tendência de alta, só que dentro do movimento de baixa. Então, para eu buscar uma entrada de longo prazo, uma das formas de aguardar um sinal de alta seria pelo gráfico quadrimestral, a superação da máxima de um candle aqui anterior, a superação da máxima desse atual candle, ou seja, depois que ele terminar, buscar uma superação dos 10 e 11. Aí voltaria a ter um aspecto mais positivo,
um sinal de fundo ascendente após testar a região de suporte dos R$8, que é essa região aqui que eu já comentei lá no gráfico anual. Bateu na média, aí vem aqui, gera um sinal de alta, fica interessante para abrir compra. É igual algo aqui assim, vem aqui, gerou sinal de alta, de rompimento de tudo. Boa, no lance de buscar uma entrada, tentar pegar algo para cima. De 3 a mais candles, que aqui a gente está falando de 3 quadrimestres a 10 quadrimestres de duração de uma operação. Então é uma operação de longo prazo. 3 quadrimestres a gente está falando por algo ali na casa de 1 ano de duração mínima de uma operação, lógico, se não for acionado o stop. Mas nesse momento não tem nenhum sinal de entrada no ativo, apesar de estar em cima de um suporte. Sendo para um perfil mais agressivo, mais arrojado, vou comprar aqui na região do suporte dos R$8. Se andar um pouco mais para baixo, para a região dos R$7, até um ponto mais abaixo ainda, R$6,30, vou fazer novas entradas aguardando um processo de subida. Aí se perder tudo isso aqui, eu desarmo totalmente a operação. Essa é uma forma mais agressiva de buscar a entrada do perfil mais arrojado. No gráfico mensal, a tendência já é uma tendência de baixa, ó. Topos e fundos descendentes. Tentou aqui subir entre a média e abaixo de uma zona de antigo suporte, não vejo entrada, por mais que seja um fundo. Tecnicamente, apesar do mês negativo de 10,5%, esse ativo ainda está dentro de um movimento de subida, pelo gráfico mensal. Tecnicamente. O que significa? Que aqui gerou um sinal de fundo. Então, o movimento de baixo foi daqui para cá e aqui esse sinal de fundo ele significa o quê? Que a ação pode gerar um movimento de subida ou um movimento lateral do preço, uma correção dessa queda. E é isso que eu interpreto nesse momento. Só que pode vir aqui perder essa mínima? Pode. Aí aborta o fundo, é o que o Bovespa está fazendo pelo gráfico semanal e cria-se uma nova expectativa dessa ação ir mais para baixo. Mais para baixo onde? Aí tem um suporte aqui no mensal na faixa dos 7,39. Depois tem uma região ali de 6,93, que é perto dos R$7, número redondo que eu já citei. E mais abaixo seria aquela região em torno dos 6,40, 6,30, que foi citada no gráfico quadrimestral. Essa região aqui, ó, que foi bem testada. 6,40, 6,30. Então esses são os próximos níveis de suporte se ocorrer a perda dos 7,57. Então aumenta a chance de testar a região dos R$7 e depois disso a gente vai olhar para 6,40, 6,30. O mais importante aqui, sendo objetivo, é a tendência de baixa. Ativo está para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Gerou um sinal de fundo, mas é um fundo contra a tendência, um fundo descendente. Por mais que tenha sido em cima do nível de suporte, para abrir compra que é contra a tendência do gráfico mensal, não conseguiu ganhar força para cima de um nível de resistência que foi um fundo anterior, então não me gera compra. Por mais que esteja em cima do suporte, olhando para o mensal, eu não faria compra. Mas, Dalton, não pode reverter? Pode. A questão é, só tem esse ativo para operar na bolsa? Esse é o ativo mais relevante, tecnicamente falando, graficamente falando, para minha metodologia, para eu entrar comprando? Não, não é. Então não seria o ativo que eu estaria de olho para abrir uma compra pensando num prazo maior. Eu buscaria ativos mais alinhados para cima. Então nesse momento, Lame 4 não seria a minha escolha para abrir uma compra de prazo maior, mesmo estando acima dos R$8. Mesmo que você compre aqui, daqui a pouco o ativo vá lá, tá vendo, Dalton, comprei nos R$8, foi lá nos R$10, ok. Eu vou buscar outro ativo, em vez de colocar o capital X que eu colocaria nessa ação, é melhor colocar em outro ativo que está mais alinhado para cima. Não necessariamente que não vai gerar um bom resultado, mas nesse momento eu não vejo um motivo de entrada olhando o gráfico mensal dessa ação. E qual seria o sinal para gerar algo mais relevante? É um fechamento aqui de um mês para cima de toda essa região, de média e mais a um fundo anterior. Porque aqui é um indício, é um rastro no gráfico que representaria força por parte dos compradores. E o que eu estou buscando para abrir uma compra num papel é um cenário que aumente a chance de subida do preço e um sinal que reforce essa chance de subida do preço, que é o que não está acontecendo nesse momento com o Lame 4. Depois disso, vamos falar aqui do gráfico semanal, que essa ação também está dentro de um movimento, olha só. Ela veio aqui para cima, ó, eu vou colocar aqui, a tendência é o que no gráfico semanal de curto a médio prazo? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Só que aqui ela foi lá e gerou um fundo ascendente. Opa, ficou indefinida a tendência. Só que esse fundo ascendente é feito ainda abaixo da média, abaixo de um fundo que ele deveria ter gerado um fundo acima desse patamar, não fez. Então foi gerar um fundo abaixo de 2 níveis de resistência, bateu lá e reverteu para baixo. Desta forma,
aumentou a chance de vir buscar essa região ou até mesmo ultrapassar esse patamar de suporte aqui na faixa dos 7,65 a 7,57. Aumentou essa probabilidade, o que eu falei que o gráfico mensal pode fazer. Gerou um fundo e pode abortar esse fundo. Foi o que o semanal fez aqui, ó. Gerou um fundo. Aqui nesse caso era um fundo ascendente no semanal, já no mensal ainda é um descendente. Então apontando para reverter isso aqui. Reverteu, aí aumenta a chance de buscar os próximos suportes. Perdeu isso aqui, aumentou a chance de buscar os próximos suportes. O suporte está aqui. Tem algum sinal de compra nesse ativo? Não. Para quem estava comprado nessa ação de curto a médio prazo, pelo gráfico semanal, de ficar de 3 a 10 semanas, por exemplo, posicionado, gerou um sinal de saída. Vai cair até quando, Dalton? Não tenho uma menor ideia até onde vai cair. Tem os próximos suportes, na região aqui que eu já estou citando, os próximos suportes. O mais importante não é até onde vai cair, é assim, eu vou comprar esse ativo, eu vou continuar comprado, eu vou ficar de fora. Essa é a principal decisão. Porque onde o preço vai parar de cair, onde ele vai voltar a subir, enfim, isso a gente jamais vai ter a certeza. Mas a minha decisão aqui seria, se eu tivesse comprado, eu teria saído nessa perda de 8,34, se fosse uma compra pelo gráfico semanal. Pelo gráfico mensal já não estaria comprado há bastante tempo, ou seja, de colocar esse ativo, por exemplo, em uma carteira perspectiva, que é a carteira que eu tenho aí de 10 ações, não colocaria ela em 4. E olhando para um prazo mais curto, gráfico diário, o que está acontecendo? A tendência de baixa também. Veio aqui tentar ali gerar uma retomada da tendência de alta, mas abortou, já perdeu, ou seja, perdeu esse aqui, tentou gerar um fundo aqui, perdeu, maior probabilidade de vir para esse suporte. Perdeu já o suporte, tendência de baixa dessa ação e aponta mais para a região aqui embaixo. Então, no curto prazo, para swing trade, por mais que esteja caindo 7,74%, não seria um ativo que abriria compra. Então, de maneira geral, para quem estava comprado também no swing trade, estava comprado contra uma tendência e que gerou um topo descendente em cima da resistência de média e de topo anterior, gerou sinal de saída. Quem seguiu comprado aqui tentando pegar uma subida, perdeu essa mínima aqui, sinal de saída. Quem estava comprado, perdeu esse fundo aqui, sinal de saída pelo gráfico semanal. Então, de maneira geral, não há nada, nenhuma periodicidade que eu vejo aqui que me apoie a comprar a ação. Isso não significa dizer que ela não vai subir nos próximos dias. Apenas que, graficamente, não está claro para mim, na minha leitura, uma maior probabilidade de subida do preço. Se não está claro isso, a chance maior nesse papel seria de queda. E se não está claro isso, e mesmo que ela suba, a informação que eu tiro é que o risco de eu colocar meu capital nesse ativo em busca de uma rentabilidade, ou seja, de compra, né, do preço subir, é muito mais. O risco é mais alto porque a probabilidade de subir nesse momento, na minha leitura, é mais baixa, em diferentes prazos operacionais. Então, eu aguardaria por algo mais para buscar algum tipo de compra, de alocar o meu capital em cima desse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que essa análise especial de Lame 4 tenha sido útil de alguma forma para você. E acompanhe aqui o canal, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Até mais.